Sabe essas letras que a gente usa todo dia? Elas parecem tão simples, né? Quase banais. Mas olha, cada uma delas carrega uma história secreta, uma jornada, cara, que atravessa milênios e impérios. E essa história toda começa há uns 4.000 anos. Imagina só, cada vez que a gente digita alguma coisa, na real, a gente está mexendo com verdadeiros artefatos históricos. É essa a ideia aqui. A gente vai seguir os rastros de como os simples desenhos se tornaram os blocos de construção da comunicação escrita no mundo todo. Para entender isso, vamos pegar a letra A como exemplo. Tudo começou com este hierógrafo egípcio, que era o desenho de uma cabeça de boi. Aí vieram os fenícios e deram uma simplificada. Depois os gregos viraram o desenho de cabeça para baixo e finalmente os romanos deram a forma que a gente conhece hoje. É tipo a história de séculos, espremida numa única letrinha. Tá, mas como é que essa transformação de uma imagem numa letra realmente aconteceu? O primeiro passo foi simplesmente uma das maiores inovações da história da humanidade. Lá no Egito Antigo escrever uma coisa super complexa, sabe? Coisa de elite mesmo. Eram centenas e centenas de símbolos. Só que, escondido no meio desse sistema todo, tinha um conjunto de 22 sinais que representavam sons únicos. Os egípcios não sacaram o potencial disso para criar um alfabeto, mas a semente da maior revolução da escrita, ela já estava plantada ali. E essa semente brotou com uma sacada genial, conhecida como o princípio acrofônico. Lá por 1850 a.C., uns trabalhadores semitas na península do Sinai, que não eram escribas nem nada, olharam para aqueles desenhos egípcios e pensaram: e se a gente usar esse desenho não pelo que ele é, mas pelo som inicial da palavra na nossa língua? E olha só que genial como isso funcionou na prática. O desenho de uma casa, ou byte, passou a ser usado para o som de B. O desenho de água, mem, virou o som de M. E o de cabeça, hash, virou o som de R. De uma hora para outra, um desenho virou um som. A escrita ficou ao alcance de todo mundo. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: a escrita deixou de ser um código secreto, uma coisa só da elite, e se tornou uma ferramenta para todo mundo. Esse novo sistema, que a gente chama de proto-sinaítico, democratizou a informação de um jeito que nunca tinha sido visto antes. Ok, a ideia era genial, mas precisava de alguém para espalhar essa novidade pelo mundo. E olha, os melhores influencers do mundo antigo já estavam chegando na área. Pois é, os fenícios. Os caras eram os mestres do comércio marítimo. E para fazer negócio, eles precisavam de um jeito rápido e fácil de escrever contratos, né? Então eles pegaram aquele sistema, deram uma refinada, criaram um alfabeto prático com 22 consoantes e, viajando para lá e para cá, espalharam essa ideia por todo o Mediterrâneo. O sistema era ótimo, mas não era perfeito para todo mundo. Quando os gregos receberam essa novidade, eles viram que precisavam fazer uma atualização crucial. Pensa num patch de atualização, sabe? Tipo quando você atualiza o software do celular, foi mais ou menos isso. É que o grego é uma língua que precisa muito de vogais para fazer sentido, diferente das línguas semíticas. O alfabeto fenício só tinha consoantes. E aí, o que eles iam fazer? Criar tudo do zero? Que nada. A solução dos gregos foi muito mais inteligente. Eles simplesmente reciclaram. Pegaram as letras fenícias de sons que não existiam no grego e deram um novo uso para elas. Viraram as vogais. O Aleph virou o alfa, o nosso A. O Re virou o Epsilon, o nosso E. Foi uma adaptação brilhante que criou o primeiro alfabeto de verdade, com consoantes e vogais. Mas a jornada não para por aí, não. Dos gregos, o alfabeto foi para os etruscos, na Itália, e deles para uma nova superpotência que estava surgindo, Roma. E os romanos, eles eram engenheiros natos, né? E levaram essa mentalidade de resolver problemas para a escrita. Logo de cara, no latim antigo, tinha um problema bem chato. A letra C, que eles herdaram dos gregos, era usada para dois sons diferentes. O som de K, como em César, e o som de G, como em Gaius. Imagina a confusão. Precisavam arrumar isso. E a solução veio de onde menos se esperava. Não de um imperador, nada disso. Veio de um ex-escravo que virou professor, um cara chamado Spurius Carvilius Ruga. Ele viu o problema e propôs uma correção super elegante. E a solução que ele bolou foi de uma simplicidade genial. Ele só pegou o C e adicionou um tracinho. Pronto! Estava criada a letra G, um ajuste minúsculo, mas com um impacto gigantesco para deixar a escrita latina muito mais clara. Nessa época, Roma conquistou a Grécia, e a cultura grega começou a bombar por lá. Para conseguir escrever as palavras e nomes gregos do jeito certo, os romanos precisavam de mais letras. Então, eles pegaram o Y e o Z emprestados do grego e botaram lá no final do alfabeto. Agora, eles tinham 23 letras. Parece que a história está acabando, né? Mas
Segura aí. Faltam algumas letras bem comuns. E acredite se quiser, elas são surpreendentemente recentes. Pensa só nisso aqui. O W, que é literalmente um V duplo, só apareceu lá pela Idade Média. E a diferença que a gente faz hoje entre I e J e entre U e V, isso só foi virar padrão com a invenção da imprensa, muito tempo depois. Isso é tão recente que o próprio Shakespeare não usava J e U do jeito que a gente usa hoje. Loucura, né? Beleza, mas aí fica a pergunta, por que esse sistema, que nasceu há 4.000 anos, não só sobreviveu, como dominou o planeta? A resposta está nas características dele. A grande sacada do alfabeto é que ele é super simples e flexível. Com poucos símbolos, dá para escrever quase qualquer som, de qualquer língua. É eficiente, é preciso e, o mais importante, se adapta a tudo. Essa combinação fez dele a tecnologia de escrita mais bem-sucedida da história. Pois é. Da cabeça de um boi até o teclado do nosso celular, o alfabeto se provou uma ferramenta incrivelmente resistente. Mas a comunicação continua mudando, né? Com emoji, inteligência artificial, comando de voz, então a gente fica pensando, qual vai ser o próximo passo nessa história incrível de 4.000 anos? Porque com certeza essa jornada está longe de acabar.